Bom dia, graça e paz. Hoje, continuamos a oração do dia na carta aos Romanos e será a segunda parte daquela grande sessão de Romanos 1, 18 até Romanos 3, 20. Nós temos uma grande sessão quando Paulo explica o problema humano, que é a rebelião, a sua pecaminosidade. Na primeira parte, aprendemos ontem a primeira parte dessa grande porção, que Paulo falou a respeito do homem pagão, não judeu, do mundo romano. Hoje, Paulo vai falar do homem judeu que se acha, só porque é judeu, superior aos outros. Então, tá vendo? Paulo, ele deu o exemplo de pessoas do mundo pagão, do Império Romano, do mundo romano. E agora, essa porção que é do Romanos 2, 1 até o 3, 8, agora ele vai falar do homem que só por ser judeu se acha superior e salvo. Só por ser judeu ele se acha salvo. Só por ter a cultura judaica ou ser da etnia dos judeus, ele já acha salvo. E aí ele começa a olhar sempre com um olhar acusatório para o outro. E Paulo vai falar, mesmo sendo judeu, você também é pecador. Vamos lá? Romanos 2:1. Ele diz: talvez você pense que pode condenar esses indivíduos, ou seja, essas pessoas pagãs do Império Romano, do mundo romano. Aí tá vendo? A retórica de Paulo, ele coloca um debatedor judeu na sua retórica, na sua argumentação, na sua retórica. Ele coloca agora um debatedor judeu que começa a questioná-lo. E ele começa a responder imaginariamente esse debatedor judeu que começa a questioná-lo. Aí ele vai dizer assim, talvez você pense que pode condenar esses indivíduos, ou seja, esses pagãos do mundo romano, mas é igual a eles. E não tem desculpa. Quando diz que eles deveriam ser castigados, condena a si mesmo. Porque você que julga os outros pratica as mesmas coisas. Olha que legal. E sabemos que Deus, em sua justiça, castigará todos que praticam tais coisas. Ou seja, o pecado ou os atos pecaminosos. Uma vez que você julga os outros por fazerem essas coisas, o que leva a pensar que evitará o julgamento de Deus ao agir da mesma maneira? Não percebe quanto ele, Deus, é bondoso, tolerante e paciente com você? Não vê que essas manifestações da bondade de Deus visam levá-lo ao arrependimento? Ele está falando com uma pessoa aqui, um debatedor imaginário, né, que é a retórica da carta aqui, dessa parte da carta. E quem é esse debatedor imaginário? Perceba, é alguém que olha para o pagão romano e fica julgando o pagão romano. Isso aqui aplica-se também a nós, os crentes, né? A gente gosta de olhar para o pagão não crente e a gente gosta de ficar julgando o pagão não crente. E essa exortação de Paulo serve para a gente. Aí 5. Mas por causa de seu coração rebelde, você se recusa a abandonar o pecado, acumulando ira sobre si mesmo. Pois o dia da ira se aproxima quando o justo juízo de Deus se revelará. Olha aí, esse evangelho solove que esse pessoal aí liberal teológico, né, gosta de ficar criando o Cristo solove, né? Esse pessoal liberal teológico aí, né, que só exalta uma característica divina, mas esquece da outra, que ele é juiz e vai vir juízo.
Ele julgará cada um de acordo com os seus atos. Dará vida eterna àqueles que, persistindo em fazer o bem, buscam glória e honra e imortalidade. Mas derramará ira e indignação sobre os que vivem para si mesmos, que se recusam a obedecer à verdade e preferem entregar-se à vida de perversidade. A todos que praticam o mal, não é só o pagão romano ou o pagão não crente, todos que praticam o mal, ele trará aflição e calamidade, primeiro para os judeus e também para os gentios. Mas a todos que fazem o bem, ele dará glória, honra e paz, primeiro para os judeus e também para os não-judeus, pois Deus não age com favoritismo. Aí vem o versículo 12. Assim todos os que pecarem, mesmo não tendo lei escrita de Deus, serão destruídos. Ou seja, o não-judeu não tem a lei. Ele pecando, ele vai ser destruído. E todos que pecarem, estando sob a lei de Deus, aí está falando do judeu, de acordo com essa lei serão julgados, pois os simples atos de ouvir a lei não nos torna justos diante de Deus, mas sim a obediência à lei é que nos torna justos aos olhos dele. Até mesmo os não-judeus que não têm lei escrita, quando obedecem à lei instintivamente, mostram que conhecem a lei, mesmo não a tendo, demonstram que a lei está gravada no seu coração, pois sua consciência e seus pensamentos os acusam e lhes dizem que estão agindo corretamente. E isso se confirmará no dia em que Deus julgará os segredos de cada um por meio de Jesus Cristo, de acordo com as boas novas que anuncio. Então o que ele está mostrando? Olha, o não crente, o não judeu, o não crente peca, ele vai ser julgado mesmo não tendo lei. O judeu e o crente tem a lei e peca, vai ser julgado segundo a lei. O não crente que faz coisas corretas, não é? Mesmo não tendo a lei, ele também vai ser julgado. E os judeus que têm a lei e fazem as coisas corretas também será julgado. Ou seja, todos vão passar pelo juízo de Deus. E aí vem o 17. A questão é, daqui a alguns dias, a questão é como se apresentar justo diante de Deus, mas não é a resposta, não é aqui hoje. Aqui está mostrando, olha, todo mundo é pecador. Paulo quer mostrar. Até você, judeu, que fica se vangloriando, você é pecador. E aí vem, ele revela que ele está debatendo imaginariamente com um debatedor judeu. Preste atenção. E você, que se diz judeu? Tá vendo? O debatedor aqui de Paulo é um debatedor imaginário. Ele está respondendo perguntas de um judeu que está questionando ele a respeito dessa questão de o judeu também pode passar pelo juízo? E aí ele está respondendo, sim, porque é pecador. E aí vem o 17. Você que diz ser judeu, se apoia na lei de Deus e se orgulha do seu relacionamento especial com ele. Conhece a vontade de Deus, sabe o que é certo porque foi instruído em sua lei. Está convencido de que é o guia para os cegos e luz para os que estão perdidos na escuridão. Considera-se capaz de instruir os ignorantes e ensinar os caminhos de Deus às crianças. Está certo que a lei de Deus lhe dá pleno conhecimento da verdade. Isso tudo é verdade. Pois bem, se você ensina outros, por que não ensina? Aí ele vai começar a falar da hipocrisia daquele que se diz judeu, mas não vive como judeu. Então agora ele começa a revelar a hipocrisia. Pois bem, você, versículo 21, Romanos 2, 21. Pois bem, você que ensina os outros, por que não ensina a si mesmo? Diz aos outros que não roube, mas você mesmo rouba. Afirma que é errado cometer adultério, mas você comete adultério. Condena a idolatria, mas rouba os objetos dos templos. Você que tanto se orgulha de conhecer a lei, desonra a Deus e desobedecendo a lei? Não é de admirar que as escrituras dizem, os não-judeus blasfemam o nome de Deus por causa de você. Tá vendo? Esse debatedor imaginário é um falso judeu. 25. A prática judaica da circuncisão só tem valor se você obedecer à lei. Mas se você, que é circuncidado, não obedece à lei de Deus, não é diferente de um não-judeu incircuncidado. E se você, que é incircuncidado, obedece à lei de Deus, acaso não serão também considerados circuncidados? De fato, os gentios incircuncidados que cumprem a lei de Deus condenarão você, judeu, que é circuncidado e tem a lei de Deus, mas não a obedece. Ele está mostrando, olha, você que tem a cultura judaica, você que é da etnia judaica, isso não te colocou isento de ser pecador. Não é porque você tem as bênçãos da lei, do templo, do sacerdócio, das promessas, isso não isentou você de ser pecador.
Você é um pecador, judeu. E ainda mais você, judeu hipócrita, não é? E o gentio piedoso, e de fato, quando ele fala desse gentio piedoso, não nos esqueçamos que ele está mandando aqui uma carta para os irmãos não judeus de uma igreja. Então ele está falando, os irmãos não judeus aí da igreja, que é piedoso, que não tem a cultura judaica e não está submetido a essa cultura, esses, mesmo não submetido à cultura judaica e da circuncisão, esses cumprem a lei de Deus. Versículo 28. Pois ser judeu exteriormente ou ser circuncidado não torna ninguém judeu de fato. Judeu verdadeiro é aquele que é no íntimo, na circuncisão verdadeira que é do coração, feita pelo Espírito e não pela letra da lei, recebendo assim a aprovação de Deus e não das pessoas. E aí ele continua. Então qual é a vantagem de ser judeu? Aí o debatedor imaginário está ali, olha, Paulo, na retórica dele, Paulo está respondendo as perguntas do debatedor judeu imaginário. Então qual é a vantagem de ser judeu? Romanos 3:1. A circuncisão tem algum valor? Sim, há muitos benefícios. Em primeiro lugar, aos judeus foi confiada toda a revelação de Deus. Ele está mostrando, olha, sim, os judeus receberam a eleição, eles têm privilégios de fato diante de Deus, porque foram eleitos para ser povo de Deus. Tem uma bênção, a bênção das promessas sobre o judeu. Sim, há muitos benefícios. Em primeiro lugar, os judeus foi confiada toda a revelação. Olha a bênção de ser judeu. Vocês receberam a revelação de Deus, vocês receberam as escrituras. 3. É verdade que alguns deles foram infiéis, mas isso significa que Deus será infiel? De maneira nenhuma. Ainda que todos sejam mentirosos, Deus é verdadeiro e as escrituras dizem a seu respeito, será provado que tens razão no que dizes e ganharás a tua causa no juízo. Alguém poderia dizer, mas nosso pecado não cumpre um bom propósito, ajudando os outros a verem como Deus é justo? Aí esse judeu imaginário está questionando Paulo. Mas aí, eu, judeu, peco, não está sendo bom? Porque aí os não-judeus estão vendo, né, como que Deus é justo. Não é? Porque ele vem e ministra a justiça sobre o povo dele. Então quando eu peco, até coisa boa acontece, né? Aí tá vendo essa desculpinha, né, desse judeu imaginário? Aí Paulo vai dizer, não é uma injustiça, portanto... Aí ele continua, não é uma injustiça então, portanto, Deus nos castigar, a gente pecando, e aí vai revelando que Deus é justo, mesmo punindo seu próprio povo, então a gente pode continuar pecando? Não. Nesse debatedor imaginário. Aí Paulo diz, eu estou seguindo um ponto de vista humano. Aí ele responde, claro que não. Claro que não. Não é assim que funciona. Se fosse assim, como Deus poderia julgar o mundo? Alguém poderia argumentar ainda, mas por que Deus me condena como pecador se minha mentira ressalta a sua verdade e lhes traz mais glória? E alguns até nos difamam afirmando que dizemos, quanto mais pecamos, melhor. Quem diz essas coisas merece condenação. Ou seja, ele nesse debatedor judeu e imaginário, ele vai dizer, olha, então povo de Deus, qual que é o problema? Eu estou pecando, os não-gentios, os não-judeus estão vendo Deus nos punindo, Deus está sendo glorificado, porque olha, o povo não-judeu vai dizer, olha, Deus pune até o próprio povo dele, como ele é justo. Então, se eu continuar pecando, a glória de Deus vai aumentando. Aí Paulo vai dizer, essa argumentação é faliciosa, e quem pensa desse jeito merece a condenação. Por quê? Porque é desculpar-se no seu pecado. Percebeu? Essa segunda parte dessa grande sessão, Paulo, a primeira é o pagão do mundo romano, agora a segunda é o judeu hipócrita, aquele que só fica olhando os defeitos do outro. Amanhã a gente vai ver a terceira parte dessa grande porção, onde Paulo vai dizer que todos, sem exceção de ninguém, são pecadores. Paulo está revelando o problema humano. O problema do humano é sua rebelião contra Deus, seu pecado e seus pecados vinda dessa rebelião. Hoje nós temos um aprendizado muito importante, sabe? Tem gente que, talvez você é um crente em Jesus e você acha assim, olha, eu sou um crente em Jesus, eu já fui eleito por Deus, né? Eu posso viver do jeito que eu quiser, eu posso ficar olhando para o outro e porque eu sou um privilegiado. Cuidado, se porventura você tiver esse pensamento, cuidado, sabe por quê? Porque isso não é pensamento de quem converteu. Você viu aí? Até o judeu. Ele é pecador e ele precisa ser justificado pela fé. Todos são pecadores. Não se sinta melhor do que ninguém. Amém? Se apegue à graça divina.
E abandone todo tipo de hipocrisia, sabe? De mau julgamento contra o próximo. Eu não estou dizendo mau julgamento, porque nós também devemos fazer bons julgamentos. Mas o mau julgamento, abandona. Hipocrisia, abandona. E não se sinta melhor e nem maior do que ninguém. Todos nós dependemos de Jesus Cristo para ser salvo. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado. E hoje nós aprendemos a segunda parte dessa grande sessão, o problema humano, que é a rebelião. E hoje foi a respeito de o judeu também é um pecador e precisa de ser salvo pela fé. Senhor, eu peço ao Senhor que o Senhor nos guie, todos esses irmãos que estão nos assistindo, irmãs, que possam ser tocados pelo Senhor e viver uma vida de fé e confiança na sua graça. Não na nossa força, mas na sua graça. Livre-os do mal, livre-os da hipocrisia, livre-os do mau julgamento. E que a paz reine nesse casamento, nessa família. A cura do Senhor sobre essa vida, sobre essa pessoa. E todos os pedidos de oração aqui nos comentários estão apresentados diante do Senhor. Amém? E amém. Amém? Hoje, meio-dia, viu? E amanhã, 5 da manhã. Deus abençoe. Deixa o joinha pra gente aumentar o alcance dessa plataforma. Graça e paz.